Passei anos mergulhado no estudo do cérebro humano, observando cada detalhe em telas, tocando sua complexidade em cirurgias e presenciando suas falhas mais devastadoras. Mas nada me preparou para o que encontrei escondido em pesquisas médicas ignoradas por interesses maiores. Descobri que algumas frutas apresentadas como super saudáveis podem aumentar em quase 50% o risco de um AVC em questão de horas. Há um silêncio em torno disso, e enquanto a maioria acredita estar cuidando da saúde, muitos estão, na verdade, se aproximando de um perigo invisível. Vi pacientes que comiam essas frutas todos os dias chegarem à emergência com sangramentos cerebrais que poderiam ter sido evitados. A grande maioria das pessoas, especialmente acima dos 60 anos, nunca ouviu falar dessa ameaça silenciosa. São histórias de gente que acreditava estar fazendo bem ao corpo, mas acabou paralisada ou confusa por causa de um lanche aparentemente inofensivo. É por isso que decidi romper o silêncio. Você precisa saber quais são essas frutas que escondem riscos dentro da sua geladeira. A lista vai do menos ao mais perigoso, mostrando não apenas o que evitar, mas também quais opções escolher para driblar esse risco que quase ninguém comenta. E o fruto número 1 é consumido semanalmente pela maioria das pessoas, mas tem o poder de quase dobrar o risco de um derrame em uma única noite. Cada dado que compartilho vem de estudos sérios, revisados por cientistas e de casos reais que atendi ao longo da minha prática. Pense, por exemplo, nas bananas. Elas são vistas como símbolo de saúde, mas escondem um detalhe que pode ser perigoso: a quantidade de potássio. Esse mineral é essencial, mas em excesso pode alterar a pressão de forma abrupta, provocar espasmos nos vasos sanguíneos e até favorecer mini AVCs. Houve uma paciente que, acreditando proteger o coração, comia 2 bananas todas as manhãs. Quando investigamos seus sintomas, descobrimos níveis perigosos de potássio no sangue, o que desencadeou arritmias e pequenos coágulos que migraram para o cérebro. A situação pode ser ainda mais crítica em quem faz uso de certos medicamentos que retêm potássio no organismo. O que parecia apenas um hábito saudável se transformou em gatilho para algo grave. É esse tipo de alerta que precisa ser espalhado, porque a linha entre a saúde e o risco, às vezes, é mais fina do que imaginamos. Adicionar alimentos ricos em potássio, como as bananas, pode criar uma verdadeira tempestade para o risco de AVC. Quando ajustamos a alimentação e a medicação de Margaret, retirando as bananas e substituindo por frutas com menor teor de potássio, como maçãs, seus sintomas desapareceram por completo em apenas 3 semanas. Para quem gosta de banana, o caminho mais seguro é a moderação. Uma pequena a cada 2 dias, sempre acompanhada de proteína para reduzir a velocidade de absorção. Existem opções melhores, como as maçãs, que têm praticamente metade do potássio, ou as frutas vermelhas, que oferecem o mesmo sabor adocicado, mas com muito menos impacto no organismo. O segredo está em distribuir a ingestão de potássio ao longo do dia, em vez de concentrar grandes quantidades de uma só vez. Mas se as bananas já preocupam, espere até conhecer a próxima fruta, responsável por levar ainda mais pacientes à emergência: as uvas. Por trás da aparência inocente, elas escondem um risco perigoso. Essas pequenas frutas concentram açúcares naturais que podem elevar a glicose no sangue mais rápido do que um doce industrializado, criando um verdadeiro desastre metabólico que aumenta diretamente a chance de um AVC. Apenas uma xícara de uvas contém o equivalente a 6 colheres de chá de açúcar, absorvidas rapidamente pela corrente sanguínea. O elo com o derrame está na chamada variabilidade glicêmica. Quando o açúcar no sangue sobe de repente, o corpo reage liberando grandes quantidades de insulina. Esse pico provoca inflamação nos vasos sanguíneos e aumenta a tendência de formação de coágulos. Um estudo de longa duração, acompanhando milhares de pessoas, mostrou que aqueles que consumiam uvas diariamente tinham mais de 30% de risco adicional de sofrer um AVC em comparação aos que raramente as comiam. Lembro do caso de Robert, um contador de 58 anos que adorava beliscar uvas enquanto trabalhava. Um dia chegou à clínica relatando dormência no braço direito que durou cerca de 20 minutos. Seu exame de imagem revelou pequenas lesões no cérebro, conhecidas como AVCs silenciosos.
Quando monitoramos sua glicose após comer uvas, o salto foi impressionante. Em meia hora, de 95 para 180 mg/dl, e uma hora depois, caiu para 70. Essa montanha-russa glicêmica deixava seu cérebro vulnerável a novos danos. O risco aumenta ainda mais com determinados tipos de uvas, como as vermelhas, que possuem uma substância capaz de elevar perigosamente a pressão arterial em quem usa certos antidepressivos. Somado a isso, o alto nível de pesticidas frequentemente encontrado na casca contribui para potencializar o perigo. A recuperação de Robert só foi possível após eliminar completamente as uvas da dieta e substituir o lanche por opções leves e seguras, como fatias de pepino e tomate cereja, que trouxeram a mesma sensação refrescante sem provocar desequilíbrios. Seus exames seguintes mostraram estabilização e a dormência nunca mais voltou. O recado é simples: trate as uvas como uma sobremesa eventual, nunca como alimento do dia a dia. Se decidir comê-las, limite-se a poucas unidades e sempre junto de refeições com proteína e gordura que ajudam a segurar o impacto do açúcar no sangue. Uvas congeladas podem ser ainda mais perigosas porque, pelo fato de parecerem um petisco inofensivo, muitas pessoas acabam comendo sem perceber a quantidade exagerada. Mas a fruta seguinte da lista vai além. Pesquisas recentes levaram hospitais a retirar esse alimento do cardápio de pacientes. Estamos falando da laranja, um dos maiores paradoxos da medicina. De um lado, é fonte riquíssima de vitamina C, essencial para a saúde dos vasos sanguíneos. De outro, pode desencadear episódios gravíssimos em pessoas vulneráveis. O problema não está na vitamina em si, mas em substâncias presentes na fruta que interferem em dezenas de medicamentos, elevando a pressão arterial em poucas horas. Um estudo de 2020 acompanhou milhares de pessoas que faziam uso de remédios para a hipertensão. O resultado foi alarmante. Quem consumia laranja ou seu suco regularmente tinha quase 45% mais risco de sofrer um AVC hemorrágico. Isso acontece porque a fruta bloqueia uma enzima do fígado responsável por metabolizar esses medicamentos, fazendo com que os níveis do remédio no sangue subam a patamares tóxicos. Susan, uma enfermeira aposentada de 71 anos, descobriu isso da pior maneira. Ela chegou à emergência com uma dor de cabeça insuportável e pressão nas alturas. Depois de semanas tomando seu remédio contra a hipertensão, sempre acompanhado de um copo de suco de laranja fresco. O efeito da combinação foi devastador. O remédio se acumulou no organismo e provocou um sangramento cerebral. Mas as interações com medicamentos são apenas uma parte do problema. A acidez elevada da laranja contribui para desgastar o esmalte dos dentes e gerar inflamações constantes na boca e na garganta. Essa inflamação, embora pareça algo pequeno, pode permitir que bactérias entrem na corrente sanguínea e favoreçam a formação de placas nas artérias do cérebro. Além disso, a quantidade de frutose em uma única laranja grande é suficiente para sobrecarregar o fígado, aumentando os níveis de ácido úrico no sangue, um dos fatores mais conhecidos de risco para AVC. No caso de Susan, depois que o sangramento foi controlado, sua dieta precisou ser completamente reformulada. Substituímos a laranja por pimentão amarelo, que oferece muito mais vitamina C sem carregar consigo nenhum dos riscos escondidos. Pouco tempo depois, sua pressão voltou a se estabilizar e os exames mostraram recuperação total. A lição é clara: se você usa qualquer tipo de medicamento, especialmente para pressão, colesterol ou coagulação, a laranja pode ser um perigo oculto. Não vale a pena arriscar quando existem fontes de vitamina C muito mais seguras. E o próximo fruto da lista mostra como até um alimento considerado inofensivo pode se transformar em ameaça mortal para quem depende de remédios que salvam vidas. Essa fruta foi vendida ao mundo como um superalimento capaz de proteger o coração, mas a realidade mostrada pela ciência vai na direção oposta. A romã concentra os maiores níveis de substâncias que afinam o sangue entre todas as frutas, ao mesmo tempo em que carrega açúcares que favorecem a coagulação. Esse contraste cria um verdadeiro caos no sistema cardiovascular. Uma grande análise publicada em 2021, com dezenas de milhares de pessoas,
revelou que o consumo frequente de romã aumenta em quase 70% o risco de AVC hemorrágico em indivíduos acima de 55 anos. O motivo está em compostos que atrapalham o metabolismo da vitamina K, essencial para o equilíbrio da coagulação. Quando esse processo é desregulado, pode ocorrer sangramento espontâneo no cérebro. David, um professor de 69 anos, era o retrato do público que a propaganda da romã mira, cuidadoso com a saúde, adepto de exercícios e consumidor diário do suco da fruta pelos supostos benefícios antioxidantes. Durante uma palestra, ele desabou vítima de uma grande hemorragia cerebral. O exame que mede a capacidade de coagulação do sangue mostrou índices perigosamente altos, como se ele tivesse tomado anticoagulantes fortes, quando, na verdade, a única mudança em sua rotina era o suco de romã. O detalhe mais alarmante é que, geralmente, essa fruta é consumida em forma de suco, o que concentra ainda mais seus compostos nocivos. Um único copo pode reunir o extrato de 3 frutas inteiras e manter efeitos sobre a coagulação por até 4 dias. Muitas versões ainda vêm adoçadas, elevando bruscamente a glicose no sangue. O risco aumenta ainda mais quando a romã é combinada com suplementos comuns, como óleo de peixe ou cúrcuma, que também tem efeito de afinar o sangue. No caso de David, essa mistura criou o cenário perfeito para o acidente vascular. Além disso, a romã é a fruta com maior quantidade de oxalatos, substâncias que formam cristais que agridem as paredes dos vasos, causando inflamação crônica. Esse desgaste enfraquece os vasos cerebrais ao longo do tempo, tornando-os mais suscetíveis a rupturas. Estudos mostram que altos níveis de oxalato, por si só, já elevam significativamente o risco de AVC. David sobreviveu, mas perdeu parte de sua fala e precisou abandonar a carreira que amava. Sua hemorragia foi diretamente associada ao consumo contínuo de suco de romã, que havia se acumulado em seu organismo por meses. Mesmo com a reestruturação da dieta e a retirada de alimentos e suplementos que afinam o sangue, ele nunca recuperou completamente suas funções cognitivas. A promoção da romã como alimento milagroso talvez seja uma das maiores ilusões da nutrição moderna. Quem busca antioxidantes encontra alternativas seguras e eficazes em vegetais como o brócolis ou o espinafre, sem carregar consigo esse tipo de risco oculto. Se você tem o hábito de consumir romã com frequência, vale conversar com seu médico sobre a necessidade de avaliar seus fatores de coagulação e, se possível, repensar esse consumo imediatamente. Depois de conhecer os riscos escondidos em certas frutas, é natural se perguntar: será que existe alguma opção realmente segura? A resposta é sim, e eu mesmo costumo indicar 3 frutas que não só são seguras, como também, comprovadamente, reduzem o risco de AVC em até 50% quando fazem parte da rotina. As primeiras são as amoras azuis, verdadeiros campeões na proteção do cérebro. Diversos estudos mostraram que elas têm a capacidade de reparar vasos sanguíneos danificados e prevenir novos acidentes vasculares. Em uma pesquisa que acompanhou dezenas de milhares de pessoas por quase 2 décadas, aquelas que consumiam amoras azuis pelo menos 3 vezes por semana tinham risco muito menor de sofrer um derrame. O segredo está em compostos especiais que atravessam a barreira do cérebro e protegem os neurônios contra o desgaste provocado pelo estresse oxidativo. Além disso, têm um índice glicêmico baixo, o que significa que liberam açúcar de forma lenta e estável, sem causar picos perigosos. Uma xícara por dia já é suficiente, fresca ou congelada, sendo que a versão congelada até intensifica os benefícios. Outra fruta poderosa é o abacate, que apesar de muita gente não perceber, também faz parte dessa categoria. Diferente das frutas ricas em açúcar, o abacate age como um aliado do cérebro graças às suas gorduras boas, que reduzem inflamações e melhoram a circulação. Estudos mostram que incluir um abacate por dia na dieta reduz significativamente o risco de AVC em adultos acima dos 50 anos. Ele contém potássio, mas de uma forma equilibrada, liberado devagar graças às fibras e à gordura natural, evitando os picos perigosos que outras frutas podem causar. Além disso, oferece luteína, um antioxidante que se acumula nos tecidos cerebrais
e atua como uma camada de proteção contra danos. Meio abacate por dia já garante fibras, controle glicêmico e ainda potencializa a absorção de vitaminas de outros alimentos. Por fim, os morangos surpreenderam os pesquisadores ao se mostrarem as frutas mais protetoras contra o derrame em um estudo europeu com quase 500 mil de pessoas. Quem comia morangos pelo menos 2 vezes por semana apresentava uma redução significativa no risco, mesmo levando em conta outros fatores de estilo de vida. O segredo está na combinação única de ácido fólico, vitamina C e ácido elágico, que fortalecem os vasos e regulam processos inflamatórios. Além disso, contém compostos naturais semelhantes à aspirina, capazes de evitar a formação de coágulos sem trazer os riscos de sangramento associados a outras frutas. Uma xícara de morangos já entrega um reforço de vitamina C seguro e eficaz, sem os perigos escondidos nos cítricos. Sempre que puder, prefira morangos orgânicos, já que os convencionais costumam receber altas cargas de agrotóxicos. E procure consumi-los inteiros, não em forma de suco, para aproveitar ao máximo as fibras que ajudam a desacelerar a absorção do açúcar no sangue. 8 unidades médias por dia já oferecem a dose ideal de proteção, sem excesso de açúcar. Essas 3 frutas, amoras azuis, abacate e morango, agem em conjunto, criando uma verdadeira rede de defesa para o cérebro. Costumo recomendar a muitos pacientes um baldamente, combinando amoras azuis e morangos, fatias de abacate e um toque de semente de linhaça moída. Essa mistura simples, saborosa e nutritiva já ajudou centenas de pessoas a reduzir de forma significativa o risco de AVC, sem abrir mão do prazer de comer bem. E agora eu deixo uma reflexão para você. Já aconteceu com alguém que você conhece de apresentar sintomas estranhos depois de comer uma fruta que parecia inofensiva? Como descobriram o motivo? Cada experiência pode abrir os olhos de outra pessoa. Por isso, compartilhe a sua história. Ela pode ser a peça que falta para alguém entender o que está vivendo.